Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula é sobre a clínica e o ser com, pensando a relação com as outras pessoas. Para a gente pensar sobre esse tema, eu gostaria que vocês imaginassem uma cena. Antes de imaginar essa cena, imaginassem um lugar. Vocês vão para esse lugar com outras duas pessoas que vocês podem conhecer ou não. São 3 pessoas nesse lugar. Vocês chegam nesse lugar e olham ao redor. E vocês percebem que não tem porta, nem tem janela. Então a primeira coisa que vocês reparam é que não vai ter como sair de lá. Está lá você e outras 2 pessoas num lugar em que não dá para sair. Não tem janela, então vocês não percebem se amanhece, se anoitece, que horário do dia é. Não percebem, não dá para saber se está amanhecendo, se está escurecendo. E então vocês procuram um interruptor para poder acender e apagar a luz. Não tem. Não dá nem para acender, nem para apagar a luz. Não tem janela, não tem porta, não tem interruptor. Outra coisa que não tem é relógio. Não dá para saber que horas são, não tem calendário para saber que dia é hoje, não tem. E aí, quando a gente imagina que já tem bastante coisa que não tem ali, vocês percebem que vocês não conseguem fechar os olhos. Pois é, vocês não têm pálpebras. São 3 pessoas numa sala, sem porta, sem janela, sem interruptor, sem relógio e as 3 pessoas estão sem pálpebras. E aí, o que vocês imaginam que acontece nessa sala? Eu vou deixar um espaço, um tempinho para vocês imaginarem. Se fosse na nossa aula presencial, eu pediria para vocês continuarem a história. Então, quem quiser pausar e imaginar o que acontece antes de eu contar. Na verdade, gente, essa é uma história escrita por Jean-Paul Sartre e uma história que ficou bastante conhecida. O nome é Entre Quatro Paredes e imaginam-se essas 3 pessoas entre 4 paredes que não tem como escapar uma do olhar das outras. Se não dá para sair, se não dá para apagar a luz, se não dá para fechar os olhos, não tem como escapar do olhar da outra pessoa, do olhar das outras pessoas. E aí a gente chega num ponto da perspectiva existencialista, que é: quem sou eu? Para a perspectiva existencialista, nós somos as nossas ações, nós somos nossos modos de existir. Não adianta explicar quem sou eu por características internas. Não adianta explicar quem sou eu por elementos subjetivos. Porque, afinal de contas, eu sou como eu sou existindo. Eu sou como eu sou no mundo, como um ser no mundo. E Sartre, então, compara essa sala
entre quatro paredes, que não dá para sair e que não dá para escapar, a morte. No sentido de que enquanto estamos vivendo, nós podemos mudar, nós podemos fazer novas escolhas, nós podemos nos tornar outras pessoas e nós podemos nos nadificar. Lembram-se o conceito de nadificação? Poder olhar para o passado e, olhando para um passado, dizer assim: eu não sou mais a mesma. Então, enquanto estamos vivendo, nós podemos escolher, nós podemos transformar, nós podemos ser novas pessoas com novas formas de existir. Depois que morremos, não. É como se nós ficássemos reduzidos ao que os outros viram em nós. É como ficar reduzido ao olhar dos outros. O que nós nos tornamos na vida que vivemos? Nós nos tornamos nossas escolhas, nossas ações. O que o olhar das outras pessoas vê em nós. Nós nos tornamos quem somos a partir de quem nos olha. Então Sartre constrói, né, é uma peça de teatro que chama Entre Quatro Paredes, e essa peça de teatro é quando foi falada a famosa frase de Sartre: o inferno são os outros. Essa frase, ela é muito tirada desse contexto, né? Como se o problema fosse as outras pessoas, o incômodo fosse as outras pessoas, são as outras pessoas que atrapalham e que prejudicam as nossas vidas, né? Mas no contexto da peça, quando Sartre constrói, ele diz: a gente orienta nossas escolhas, né, para o existencialismo sem determinações externas, sem determinações que estão fora ou acima da gente. Então a moral, o que é certo e errado, o que é bem e mal, o que é bom para nós, o que é ruim para nós, não virá de determinações de divindades, de crenças, de céu e inferno. Né? O céu e o inferno não existem enquanto instâncias exteriores e superiores a nós. Né? Não vai haver uma justificativa: eu preciso agir de uma determinada forma porque eu vou para o céu, ou eu preciso agir de uma determinada forma porque eu não quero ir para o inferno. O existencialismo, ele defende que não, que as nossas escolhas precisam ser justificadas dentro da nossa existência e não como algo fora, algo superior ou algo além. Mas ainda assim haveria uma espécie de inferno, que é aquilo do qual a gente quer escapar, que é aquilo que a gente não quer que seja consequência das nossas ações, que é como os outros nos veem, como os outros nos olham. Então, a forma como nós escolhemos agir envolve quem buscamos nos tornar para o olhar de quem nos olha, para o olhar de quem nos importa, para o olhar de quem tem uma existência significativa para a nossa existência. Né? Nesse âmbito que eu estou discutindo a partir do exemplo da peça de teatro de Sartre, eu estou pensando na questão do ser para o outro. Vocês se lembram? Ao ser em si, que é o ser que está envolvido nas atividades que está realizando, né? Então, quando eu estou escrevendo um texto, o ser em si está na caneta, está na página, está nas palavras que ali se formam. O ser em si, se eu estou fazendo uma caminhada, o ser em si estará nos meus pés, nos meus passos, envolto no que faz. Se eu estou consertando algo, o ser em si estará no martelo, estará no prego, estará na atividade que é realizada. Mas existe também o ser
não só faz, mas se vê fazendo, se pensa fazendo. E não só se pensa fazendo, como pensa a si mesmo pensando no que faz. E como é quando uma pessoa pensa a si mesma pensando no que faz? Né? Ela vai pensar no propósito, na finalidade, no motivo, para que eu faço isso, para onde eu busco chegar. Então, enquanto eu estou escrevendo o texto, o meu ser em si está em cada palavra, em cada frase que se forma. Mas há um momento em que eu me distancio e penso, e esse texto? É para expressar algo? É para enviar para alguém? É para explicar algo? O que eu farei com o texto que estou escrevendo? O que eu pretendo fazer com o texto que eu estou escrevendo? O que eu farei com o texto ao escrevê-lo? Esse conserto, né? Enquanto eu estou consertando, está lá o prego e o martelo. Mas eu posso me distanciar e pensar o que eu pretendo consertar, para que será usado, com qual finalidade. Então, nós temos a dimensão do ser em si e temos a dimensão do ser para si. E então vem a dimensão do ser para outro. Porque eu contei, né, de alguém que está fazendo, de alguém que pensa em si mesmo fazendo algo, e também de alguém que pensa sobre como é pensar em si mesmo fazendo algo. Se vê vendo a si mesma, se pensa pensando a si mesma, se reflete refletindo a si mesma. Então temos o ser em si e o ser para si. Para o próximo conceito, que é o ser para o outro, existe uma outra história que Sartre conta, que eu imagino que eu já tenha contado para vocês, mas vou contar novamente, que é assim. Imaginem que vocês estão em uma casa e vocês começam a ouvir um barulho estranho. Parece que tem duas pessoas ou conversando, discutindo, brigando, ou alguma coisa muito polêmica, muito diferente que elas estão falando. Aí vocês se aproximam então da fechadura da porta e dão aquela espiada, né? Então, enquanto vocês estão ali espiando pela fechadura da porta, tentando descobrir o que acontece dentro do quarto, né? Onde está presente o ser de vocês? Na fechadura da porta. Este é o ser em si, é o ser envolto, é o ser imerso na atividade que realiza. Agora vamos imaginar que vocês estão lá, entretidas em acompanhar a briga que vocês estão olhando, e percebem que uma pessoa chegou e está em pé atrás de vocês, olhando vocês olharem a fechadura. E aí, o que acontece? Se antes o ser estava envolto, imerso no que estava fazendo ali na fechadura, agora é como se o ser fosse para o olhar de quem nos olha. Então, Sartre nos conta da importância do sentimento de vergonha. Porque quando a gente sente vergonha, é como se a gente estivesse reduzido ao olhar do outro. E não é uma questão do que a gente faz. A vergonha não está no que a gente faz. A pessoa não estava sentindo vergonha enquanto ela estava entretida olhando pelo buraco da fechadura. Não, a vergonha está no fato de sermos seres que são vistos fazendo. Não estar no fazer, estar no ser visto fazendo. Então pode ser que ao escrever o meu texto, né, o meu ser em si, que está nas palavras, nas frases, no movimento da escrita, o meu ser em si, ou ao pensar qual é a finalidade desse escrito, ser para si, pensar a mim mesmo escrevendo o meu texto, o ser para si, pode ser que eu imagine
como é para determinada pessoa se ela ouvir as ideias que estão naquele texto. Ou como seria uma outra pessoa específica lendo o que eu estou escrevendo. Essa pessoa vai achar que eu escrevo muito mal. Essa pessoa vai achar essa minha ideia confusa. A pessoa vai achar esse meu argumento absurdo. A pessoa vai achar uma bobagem, né? Quantas vezes a vergonha, ela também está presente quando a gente faz algo e não só a gente faz. Não só uma pessoa faz e uma pessoa pensa a si mesma fazendo, como ela pensa sobre como é pensar em si mesma fazendo e pensa sobre o que outra pessoa pensaria ao ver a si mesma fazendo. Então nós estamos no registro do ser para o outro. E quantas vezes esse olhar que a gente imagina, porque afinal de contas não existe uma outra pessoa nesse exemplo que eu estou dando. Eu estou escrevendo, imaginando como outra pessoa vai ler. Eu posso gravar uma aula imaginando como os alunos e alunas vão assistir. Eu posso preparar uma comida imaginando como quem vai comer, se vai gostar ou não. Eu posso me arrumar para sair imaginando se a pessoa que vai me encontrar vai me achar bonita ou não. Então, olha, são vários momentos em que a outra pessoa não está presente. O que está presente é a ideia de o que será que a outra pessoa vai pensar quando me ver. O que será que a outra pessoa vai pensar quando olhar para mim. Embora as outras pessoas que nos importam, as outras pessoas significativas, elas sejam tão importantes nas nossas motivações, afinal, né, eu quero que outras pessoas que eu gosto também gostem de mim, que eu sou especial também, que eu considero especial também, que eu seja especial para elas, que se eu gosto da companhia, elas gostem da minha companhia também. Então, embora seja um registro do que nós consideramos como prazer, muitas vezes esse olhar é um olhar que nos retrai, que nos inibe, que nos envergonha. Então, Sartre nos convida a pensar sobre a vergonha e sobre como a vergonha nos conta dessa presença de um olhar do outro imaginando. Que eu não só faço e penso a mim mesma fazendo, como eu penso o que outra pessoa pensaria se me visse fazendo. Nesse sentido, a gente pode voltar à frase: o inferno são os outros, né? Mas como na sala, entre quatro paredes, né? Aquele olhar, o olhar que se fixa em nós. Não há como sair, não há como apagar a luz, não há como fechar os olhos, nem os meus olhos, nem os olhos da outra pessoa. Então, o que o existencialismo nos convida a pensar é na centralidade desse olhar na nossa existência e como que esse olhar se faz presente. Bom, e como que a gente vai pensar sobre isso na clínica? Muitas pessoas trazem vergonhas, inseguranças, sensações de insuficiência, cobrança, angústia, relacionadas à preocupação com o olhar do outro. Não exatamente a como elas são olhadas, porque as pessoas podem ser olhadas de muitas maneiras e não saber como elas são vistas, porque nem sempre as pessoas que nos importam vão contar como elas nos veem. Então, não exatamente ao ser olhadas diretamente, mas como elas se imaginam sendo olhadas. E muitas vezes, assim, como aquela pessoa se imagina sendo olhada, estão muitos sofrimentos. Estão muitos sofrimentos e está algo que inibe, que retrai muitas escolhas, muitos campos de possibilidade deixam de ser reconhecidos como possível por um olhar imaginado que julgaria, que condenaria, que debocharia, que ridicularizaria, que acharia um absurdo. Então, assim, como é esse olhar que a pessoa pressupõe
quando ela se imagina sendo vista naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está escolhendo, em como ela está vivendo. Então, pensar o olhar como essa instância que está presente nas nossas ações, está presente nas nossas escolhas, está presente nos nossos modos de existir. Porque é diferente, né? Quando eu olho uma garrafinha d'água, eu olho para um objeto, né? Eu olho para a garrafa e eu posso pensar a mim mesma olhando a garrafa. Mas quando eu olho para uma outra pessoa, eu não olho apenas para uma outra pessoa. Eu olho para uma outra pessoa que me olha. Então eu não penso apenas a mim mesma olhando para outra pessoa. Eu penso a mim mesma olhando para alguém que me olha e penso como é que quem me olha me vê. Então, nessa relação com o olhar, a gente percebe o quanto as outras pessoas não são só objetos da nossa alegria, objetos do nosso desejo, objetos das nossas motivações, objetos dos nossos desejos, né? As pessoas também são objetos que, ao despertarem algo em nós, também despertamos algo nelas. Não é só a outra pessoa que me faz sentir algo, eu também faço a outra pessoa sentir algo, embora eu não saiba o que é. E sem saber o que é, eu acabo imaginando. E nesse campo do que eu imagino que a pessoa vê em mim, o que eu imagino que a pessoa sente por mim, o que eu imagino que a pessoa sente ao me ver, nesse campo, gente, muitas das questões trazidas para a clínica, muitos dos sofrimentos estão presentes. Então a ideia desse vídeo inicial é a gente pensar na frase do Sartre: o inferno são os outros, né? Nesse sentido, não de como popularmente é traduzido, né? Como se fosse, eu quero mesmo viver numa ilha deserta, sem ninguém me incomodando, sem ninguém para me irritar, sem ninguém para me chatear, porque os outros são o inferno. Não é isso. O inferno são os outros, ele está pensando nesse olhar fixo que não cessa, como na peça das quatro paredes, e como pensar sobre quem eu sou é também pensar-me a mim mesma pensando sobre quem eu sou e pensar-me a mim mesma pensando e sendo pensada pelo olhar que me vê. Certo? Para começar a nossa aula de hoje, mas ainda não estamos no ser com, que é o tema da nossa aula de hoje. Estamos no ser para o outro. Vamos falar sobre o ser com no próximo vídeo.